Olá, meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês mais um vídeo de iceberg, e dessa vez, atendendo a pedidos, trago a vocês o iceberg da Nickelodeon. Lembrando que estou bem ativo na aba comunidade do canal, e foi lá onde vocês votaram para que esse iceberg acontecesse. Lembrando que se você quiser deixar uma sugestão de vídeo ou até mesmo iceberg, deixe nos comentários, eu sempre leio todos. E bom, eu não sei quanto tempo esse vídeo irá ficar, mas já adianto que o vídeo vai ser um pouco longo. Então, recomendo que você pegue um lanche, um café, um refrigerante, suco e coloque os seus fones de ouvido para assistir esse vídeo. Esse é o iceberg da Nickelodeon. Burt Hartman é um animador, escritor, produtor, youtuber, diretor, ator e dublador. Nasceu em Michigan, nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, ele foi só o criador de Os Padrinhos Mágicos, Danny Phantom e Tuffy Puffy, que era awesome! Eu só fui lembrar da existência desse desenho enquanto eu estou escrevendo o roteiro desse vídeo. Mas voltando ao assunto, Burt Hartman possui uma produtora chamada Billion Fold, que sempre aparecia nos créditos de seus desenhos. Ele permaneceu na Nickelodeon durante 16 anos, mas em 8 de fevereiro de 2018, ele deixou o canal. Ele anunciou a sua saída publicamente em seu canal no YouTube. O vídeo já ultrapassa a marca de 6 milhões de visualizações atualmente. No vídeo, ele diz que saiu porque quis, e que por conta disso, o desenho Bunsen é uma Fera foi cancelado. Mas bem, o motivo pelo qual ele está nesse iceberg, acredito que seja pelas controvérsias em que ele se meteu. Hartman esteve envolvido em várias tretas, como por exemplo, minimizar problemas de saúde mental. Ele também disse que somente a religião pode curar problemas como transtorno bipolar, autismo, entre vários outros tipos de problemas, o que é extremamente perigoso. Independente da sua religião ou crença, você deve procurar ajuda. Se você que está assistindo esse vídeo tiver algo parecido, procure ajuda. E bom, podemos ver um pouco de sua personalidade durante um podcast em que ele entrevistou a dubladora de Timmy Turner, Tara Strong. Ele me soltou essa piada de mau gosto com uma antiga colega de trabalho que acabou tirando a própria vida. Dei uma olhada. Doing great, and then she ended up passing away. And I think Tara actually had something to do with that, and so that was probably your fault. No, I'm kidding. Bom, acho que não preciso falar mais nada sobre, não é mesmo? Esse cara é um completo doente. Astrologia com Lula Molusco é uma série de curtas que foi ao ar no canal da Nickelodeon no ano de 2000 e teve seu encerramento no ano de 2001. O curta apresenta os 6 dos 12 signos do zodíaco. Porém, os 6 curtas restantes se encontram perdidos e não se sabe se realmente chegaram a ser produzidos. Crash Nebula é o 21º episódio da 5ª temporada de Os Padrinhos Mágicos. Foi ao ar em 2 de julho de 2004 e é considerado parte da 5ª temporada. Burt tentou criar Crash Nebula como uma série animada spin-off. Depois de um longo tempo de especulação, em 24 de janeiro de 2006, o projeto foi cancelado. Porém, o conceito dessa série animada foi entregue à Paramount Pictures e seria chamado de Crash Nebula, o filme, mas foi rejeitado por conta de ter muita semelhança com um filme lançado pela Disney, chamado Sky High. Hora de Aventura foi ao ar pela primeira vez como parte da série de desenhos animados aleatórios da rede da Nickelodeon, exibida em 7 de dezembro de 2008. O curta chegou até mesmo a ser indicado para Annie Awards como o melhor curta de animação. O design dos personagens eram bem diferentes e não tinha aquele cenário pós-apocalíptico que nós conhecemos. O curta gira em torno de Finn e Jake indo salvar a princesa Jujuba do Rei Gelado, que a sequestrou na esperança de poder casar com ela. Eles lutam um pouco, enquanto Jake está flertando com a Lady Iris. Enfim, você consegue encontrar esse curta no YouTube. Vale a pena dar uma olhada se você entende inglês.
Bom, eu já falei sobre essa creepypasta no iceberg do Bob Esponja, mas irei falar dela aqui também. Red Mist está se referindo a uma antiga creepypasta que envolveria um possível episódio banido do Bob Esponja, onde os escritores do episódio matavam o Lula Molusco para não precisar mais escrever episódio com ele. Mas um fato curioso é que no episódio chamado Random Land, ele provou ser canônico. Como se no desenho isso fosse real em alguma realidade alternativa. Eles até mesmo censuraram, depois que alguns pais reclamaram ligando para a emissora. E bom, achei até engraçada essa censura que eles colocaram, pois colocaram no lugar um Lula Molusco bebê. Nicktropolis foi um MMORPG feito para o site da Nickelodeon, em 30 de janeiro de 2007. O jogo foi criado visando o público infantil. Tinha algumas mecânicas como, por exemplo, o Safe Chat, que era um chat seguro, onde tinha respostas e perguntas pré-programadas, e esse chat também bloqueava qualquer tipo de palavrão. Em 2010, o jogo mudou de nome e passou a se chamar The Club. Usava alguns recursos diferentes, porém, a ideia continuava a mesma. Em 2013, o jogo foi fechado, devido à mudança de layout que o site da Nick sofreu, para ficar algo mais moderno, sabe? Nicktropolis foi um jogo bem interessante ao meu ver. Não cheguei a jogar, mas imagino que para uma criança, um jogo assim seria fantástico, e é uma pena que ele tenha sido fechado. Lá em meados de 2012, um usuário chamado Comedy Center postou em um fórum a imagem de um curta, e esse curta começou a ser chamado de Clockman. No post ele dizia o seguinte: "Esse curta era aterrorizante quando eu era criança. A cena ainda está gravada em minha mente, 28 anos depois. É de um menino dormindo em sua cama. Acima de sua cama está um relógio funcionando. Todas as luzes do quarto estão apagadas e está muito escuro. De repente, o relógio começa a desacelerar. As horas vão passando e, eventualmente, para a meia-noite." Muitos usuários acharam que isso se tratava de uma creepypasta, porém, mais tarde descobriram que não era. O curta, na verdade, foi produzido na Tchecoslováquia, em 1976. O curta recebeu uma dublagem em inglês e foi exibido num bloco de programação do Pinwheel, que exibia programas para crianças de 2 a 5 anos de idade. Agora eu te pergunto, como uma coisa dessa pode ser voltada para crianças? Se eu sou uma criança e vejo isso, eu tenho pesadelos. Bom, esse item não estava no iceberg e eu achei um pecado absurdo ele não estar. Mas bem, Nick Knight, para quem não sabe, foi um bloco de programação que passava séries voltadas para adolescente/adultos. Ele estreou no canal no dia 1 de julho de 1985 e vai ao ar até os dias de hoje na Nickelodeon dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o bloco fez sua estreia em 13 de fevereiro de 2006. O bloco foi responsável por trazer grandes séries que conhecemos hoje em dia, como Kenny e Kel, Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, Zoey 101 e até mesmo Um Maluco do Pedaço. Porém, em 2015, no Brasil e na América Latina, o bloco foi extinto do canal, o que me deixa muito triste, pois eu gostava bastante de assistir. Me lembro como se fosse ontem eu sentado na frente da TV assistindo o Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, que começava às 10 horas da noite, eu me lembro até o horário. Espero que algum dia esse bloco volte. Por favor, Nick Brasil, eu nunca te pedi nada. Johnny Quasar é o percussor de Jimmy Neutron, feito em 1995, e foi apresentado pela primeira vez durante uma conferência de computação gráfica chamada SIGGRAPH. No YouTube, há alguns pequenos trechos desse curta, e pode ser visto também no site da DNA Productions, através do site Internet Archive. John Davis, o criador do desenho e do curta, conheceu Steve Oderck nessa conferência, que logo mostrou interesse nesse projeto de John. Mais tarde, em 1997, o site da DNA Productions atualizou o site deles, renomeando a página de Johnny Quasar para Jimmy Neutron, Boy Genius. Esse tópico está se referindo à série animada de Avatar. E bom, eu não manjo muito sobre, pois nunca assisti, mas de acordo com esse tópico, eram para existir 4 livros sobre o desenho. Porém, por questões de orçamento, saiu apenas 3. Se você que está assistindo o vídeo tiver mais informações a acrescentar, comente, irei fixar o comentário, pois realmente eu não manjo nada sobre.
Isso é uma teoria que diz que Drake e Josh estão na verdade em um reality show, e esse seria o motivo pelo qual eles começam falando com uma câmera, no início de cada episódio, fazendo uma espécie de monólogo. Pesquisei um pouco sobre essa teoria no YouTube e achei um canal gringo chamado Jon Solo, que fez um vídeo falando sobre. No vídeo, ele diz que iCarly e Brilhante Vitória são do mesmo universo de Drake e Josh, e que Megan, que é interpretada também pela Miranda Cosgrove, foge de casa junto com Steve doido, e ambos conseguem uma nova identidade e passam a se chamar Carly Shay e Spencer. É uma teoria muito louca e se vocês entendem inglês, recomendo assistir ao vídeo de Jon, mas se quiserem também posso fazer um vídeo sobre. Esse seria um episódio que foi produzido em meados de 2001 e pretendia ser o último episódio do desenho. Iria ao ar em novembro do mesmo ano. Embora não se saiba muito sobre o primeiro segmento do episódio, o segundo segmento causou muita controvérsia entre os funcionários da Nickelodeon, e isso acabou levando ao episódio nunca nem sequer ser exibido. E pelo fato também de que esse episódio quebrava uma regra da emissora. A regra é que nenhum programa ou desenho pode ter um episódio final dando a entender que ele é o final. Deu pra entender? E bom, como tá no próprio título do episódio, o desenho em si estava dizendo que era o episódio final. Então por conta disso, ele nunca chegou nem mesmo a ser exibido. Tem uma teoria bem famosa do desenho Os Anjinhos. Pra quem não sabe, eu já trouxe até mesmo um vídeo sobre, e irei deixar no card acima se você quiser assistir depois. A teoria diz que todos os bebês do desenho estão mortos, e tudo que acontece durante o desenho são frutos da imaginação da Angélica. Enfim, é uma teoria bem louca, e vale a pena assistir se você gosta desse assunto. Recomendo bastante. Random Cartoons é uma série de animação americana bem semelhante ao Oh Yeah Cartoons. Foi criado por Fred Silbert e produzido por Frederator Incorporated e Nickelodeon Studio, para o bloco de programação Nicktoons. O criador Fred Silbert encomendou 13 episódios completos e 39 curtas de 7 minutos. Originalmente, o programa Random Cartoons foi anunciado em 2005 como sendo a 4ª temporada de Oh Yeah Cartoons. A produção da série começou entre 2006 e 2007, porém foi interrompido e adiado para 2008, e seria lançado em um canal separado da Nickelodeon, o Nicktoons. Gibi TV Show seria uma série spin-off de iCarly, como por exemplo a de Sam Cat, e teríamos o Noah Munck como protagonista, sendo o Gibi. Dan Schneider, a princípio, queria produzir as duas séries, porém, só Sam Cat foi lançado. Já a série de Gibi nem sequer viu a luz do dia. Mas temos o conceito de como seria o episódio piloto. Vamos ao enredo. Gibi iria conseguir uma vaga de emprego no centro recreativo, onde ele iria acabar se tornando mentor de 4 alunos estranhos do ensino médio. E bom, eu realmente fico triste por isso, até porque eu sempre achei a persona de Gibi muito engraçada e divertida, e seria interessante termos uma série onde ele iria ser o protagonista. A propósito, hoje em dia ele se tornou youtuber e tem um canal chamado Sad World, onde ele traz vídeos de sketches, beats e tudo mais. É bem interessante. Porém, em alguns vídeos é algo meio psicodélico. Então se você tem epilepsia, tome cuidado, é só um aviso mesmo. Após o fim de A Vida Moderna de Rocco, Stephen Hillenburg e vários membros da equipe do desenho começaram a trabalhar no piloto de Bob Esponja Calça Quadrada. E Bob Esponja se chamaria SpongeBob, ou em uma tradução literária, o Garoto Esponja. O nome do desenho também seria diferente e se chamaria SpongeBob Ahoy. Mas por conta de ter uma marca de produto de limpeza que possuía o mesmo nome, eles mudaram para Bob Esponja Calça Quadrada. E alguns rumores apontam que o primeiro episódio oficial de Bob Esponja, chamado Help Wanted, teria uma versão diferente, onde Bob Esponja seria conhecido como SpongeBob. O piloto foi produzido em 16 de novembro de 1997. Em 2009, a abertura original do piloto foi carregada no site RetroJunk. E há também uma screenshot bem rara do storyboard do mesmo, onde aparece Bob Esponja indo atrás de uma vaga de emprego em um lugar que parece bastante o Siri Cascudo. Além disso, temos somente o vídeo da abertura original desse piloto, que pode ser encontrada facilmente no YouTube. Não irei exibi-lo aqui por conta de copyright, mas se você pesquisar, você consegue assistir.
Esse é um caso bem semelhante ao caso do Family Guy e Futurama, que ficaram famosos no bloco de programação do Adult Swim. Se você assistiu ao meu vídeo de iceberg do Adult Swim, você sabe que ambos os programas ficaram famosos, porém não foi na Fox, mas sim no Adult Swim. Já com os Padrinhos Mágicos não foi diferente, pelo menos aqui na América Latina. Em 2001, quando o desenho foi lançado na Nickelodeon, o desenho tinha uma audiência bem fraca, só tendo uma alta audiência no ano seguinte, que chegou a se igualar à audiência do Bob Esponja, que era bem forte no canal na época. Porém, tudo isso mudou em 2003, quando a Nickelodeon Brasil decidiu apostar em outras produções e assim deixou de renovar os direitos autorais do desenho. Isso é muito comum de acontecer, afinal, a Nick dá uma grande autonomia para suas afiliadas pelo mundo todo. E com isso, a Disney adquiriu os direitos de imagem e começou a exibir o desenho na Disney Channel do Brasil. E no canal, a audiência explodiu. Eles chegaram até mesmo a licenciar a marca para produções de brinquedos e outras coisas do tipo. Coisa que, na minha opinião, eles erraram um pouco. Até porque o desenho era da Nick e eles estavam ganhando dinheiro em cima de uma obra que não era deles. Com isso, a Nickelodeon Brasil no ano de 2005 comprou os direitos de volta e anunciou em seu canal dizendo: "Os Padrinhos Mágicos voltaram para casa." A Disney lamentou bastante o ocorrido, porém, eles entenderam que isso fazia parte de como funciona o mercado. Esse tópico está se referindo a quando o Cartoon Network invadiu o canal da Nickelodeon. Isso aconteceu no dia 4 de abril de 2004 e foi durante um comercial do canal. A transmissão do nada foi interrompida por esse aqui. Hurry up! We're not even supposed to be on this channel! Cartoon Network is. Ooh, hey, pretty mama. Johnny! Oh, the Cartoon Network's got this thing, right? It's called Cartoon Fridays, and we're on it. Hurry up! Okay! These are our shows. All your favorite cartoons back to back with a new episode every Friday. They're on Fridays at 7 over on Cartoon Network. You might like to switch over there now. Somebody's coming! We'll see you over there. Hey! Oh, dear. Bob Esponja em The Run trata-se de um filme pirata de comédia iraniana do desenho. Não se tem muita informação sobre, só que teve 3 sequências. Tirando isso, não temos mais nada sobre. Lembra dos pais do Arnold, Miles e Stella? Tudo o que sabemos sobre eles é que eles desapareceram durante uma missão humanitária em São Lourenço, que buscaria curar as pessoas da doença do sono. Porém, no filme Hey Arnold: The Jungle Movie, que foi lançado em 2017, nós tivemos a resposta do que aconteceu com eles. Arnold viaja para São Lourenço junto com Gerald e Helga, na esperança de encontrar os seus pais. Eles conseguem encontrá-los e descobrem que eles ficaram adormecidos durante 10 anos, pois contraíram a doença do sono. Arnold e seus amigos conseguem encontrar a cura, e assim, Arnold consegue se encontrar com seus pais novamente. Todo mundo volta para casa feliz. É um filme bem daorinha e recomendo que vocês assistam se gostam do desenho. Bom, esse tópico está se referindo a uma teoria que primeiramente foi feita no Reddit. Um usuário dizia que o desenho era uma metáfora para antidepressivos. No primeiro episódio, é dito que os padrinhos só surgem para uma criança quando há um problema e somem quando ele é resolvido, parecido com os remédios antidepressivos, que são retirados após a alta do paciente. Da mesma maneira, as confusões geradas pelos poderes deles representam os efeitos colaterais do abuso do antidepressivo. Olha, minha opinião sobre é que isso abre muita margem para interpretação, porém, eu não acho impossível que possa ser isso, já que o criador do desenho, Burt Hartman, é um completo lunático. Mas e você? O que acha? Deixe nos comentários. Eu pesquisei bastante sobre esse tópico e não encontrei nada sobre, mas imagino que em algum momento a Nickelodeon pode ter passado Bob Esponja durante um final de semana inteiro, até porque eles já fizeram isso com iCarly, e eu me lembro de ter ficado sábado e domingo assistindo essa maratona, então imagino que tenha sido algo semelhante. Esse tópico está se referindo a algo que eu nem sequer sabia que aconteceu, mas aparentemente isso só aconteceu na Nickelodeon dos Estados Unidos. O canal da Nick ficou fora do ar durante 8 minutos e 46 segundos, em apoio ao Black Lives Matter. Achei muito legal a atitude da Nick, afinal, isso tem que ser ensinado às crianças desde cedo. Isso aconteceu em uma terça-feira, às 5 horas da tarde.
O curta sem título de Ren and Stimpy SpongeBob foi um projeto cancelado de John Flaus, criador do desenho, que foi originalmente feito para ser lançado como parte do terceiro filme do Bob Esponja, intitulado Sponge on the Run. O curta envolve Sven e Stimpy se divertindo assistindo Bob Esponja na TV. Isso irrita Ren, que acredita que desenhos animados para adultos como os Stimpsons são mais inteligentes. Bob Esponja repetidamente anuncia na TV que chegará aos cinemas nesse Natal e irá estrear seu próximo filme, Sponge Out of Water. A única coisa que temos desse curta é essa imagem do storyboard do desenho. Tirando isso, não encontrei mais nada sobre. Loud House é mais um daqueles desenhos atuais da Nickelodeon. Teve seu lançamento em 2016, e até que é um desenho legalzinho, apesar de eu não ser muito fã. O desenho é ambientado na cidade fictícia chamada Royal Woods, localizado em Michigan. O desenho é focado nos acontecimentos de Lincoln, juntamente com as suas 10 irmãs. Sim, você não ouviu errado, 10 fucking irmãs! E por conta disso e de muitas outras referências, muitas pessoas acreditam que o desenho do Charlie Brown inspirou a criação de Loud House. Bom, eu não tenho muito o que pensar sobre. Assisti ambos os desenhos bem pouco para poder opinar. Então, vamos para o próximo tópico. Storyboard Jam, para quem não sabe, são storyboards feitos por diferentes membros da equipe de um desenho animado. E são feitos apenas por zoeira. Não vão para o desenho final. E bem, como eles possuem bastante liberdade, vocês já podem imaginar o que pode acontecer, né? Piadas ofensivas e às vezes coisas pesadas até demais, e tudo feito como uma piada. Alguns membros dizem que isso é feito apenas para aliviar o estresse durante a produção de um episódio. Um desses storyboard jam que foi vazado, não por completo, foi o do Rugrats. E bem, temos a primeira parte somente desse storyboard jam. Irei falar bem por cima o conteúdo dela, por conta de eu estar no YouTube. Vamos lá. Angélica é má com Tommy, e Tommy, com raiva, vai até a cozinha buscar bebida para Angélica. E ele coloca comida de cachorro na bebida, e volta e dá a bebida a Angélica. E bem, é daí pra pior. No Google vocês conseguem achar e ver por conta própria. Eu não posso ir além disso, me desculpe. Cat Dog Save Me Bob foi um jogo cancelado do desenho Cat Dog. Ele seria lançado originalmente para PlayStation 1. Não se tem muita informação sobre, além de que Robert Lamarocks, criador do desenho, estava trabalhando nele, enquanto também trabalhava no jogo Cat Dog Quest for the Golden Hydrant. O jogo seria publicado pela Hasbro Interactive. A única coisa que temos sobre esse jogo são algumas screenshots e um anúncio feito na revista da Nickelodeon. Entre 1988 a 1999, a Nickelodeon começou a exibir curtas no bloco chamado Looney Tunes. Passava desenhos clássicos como Marvin o Marciano, o desenho do Frajola e óbvio que não podia faltar os desenhos do Pernalonga. No início de 1999, o canal deixou de exibir os Looney Tunes e passou a ser exibido no Cartoon Network. As Pistas de Blue é um programa que passa na Nickelodeon Junior, que é um canal voltado apenas para crianças pré-escolares. O programa consiste em um cachorro chamado Blue, dando dicas ao seu dono, e a você, telespectador, ajudá-lo a encontrar o tesouro. Porém, o que muita gente não sabe é que existem duas versões coreanas desse programa. Um chamado Blues Puzzle, que passou em um canal chamado KBS 2, e outro chamado Blue Cruise in Korean. Não se sabe muito sobre a versão que foi exibida no canal KBS 2. A única coisa que temos é um pequeno trecho que foi mostrado em um especial que foi exibido em 2006, chamado Behind the Clues 10 Years of Blue. Fora isso, o material se encontra perdido. Cry Baby Lane é um filme que estreou na Nickelodeon em 28 de outubro de 2000. O filme foi mal recepcionado na emissora, após muitas reclamações de pais que ligaram para o canal. Sabe como que é, né? Não deixar o meu filho assistir? É claro que não, eu preciso ligar para a emissora para não passar o programa. Ah, bullshit. O filme depois disso nunca mais foi exibido na emissora, até o ano de 2011, que foi exibido novamente durante um especial do Dia das Bruxas. O filme foi exibido no canal Teen Nick, que pra quem não sabe é um canal bem da hora até, que é focado mais para o público adolescente e passa séries como iCarly, Sam Cat, Henry Danger e até mesmo Friends. Sim, não tô zoando, passa Friends, entre vários outros.
Eu queria que tivesse uma versão BR desse canal, seria da hora. Mas concluindo o raciocínio, o filme passou novamente no canal em 31 de outubro de 2015. Bom, esse tópico está se referindo a uma teoria que contém no Reddit do desenho Bob Esponja. É bem longa e irei tentar resumir um pouco para vocês. A teoria a respeito é de como os personagens nas primeiras temporadas são vistos removendo a sua pele como se fosse, sei lá, roupa, entrando dentro da pele de outro personagem e rasgando parte da pele e colocando de volta, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. E tem um vídeo no YouTube de um canal chamado Doug Whoever, que fez um vídeo bem grande a respeito. Se você entende inglês, assista, pois é muito mindfuck esse vídeo, recomendo. Esse tópico está se referindo a um curta bizarro da Nickelodeon. Foi produzido no início dos anos 2000. O curta foi mencionado pela primeira vez em um subreddit chamado Tip of My Tongue, por um usuário chamado DaddyUser00. Ele menciona que o curta nos apresenta bonecos e ossos de animais de verdade, e isso acabou chamando muita atenção, tanto que o National Film Board of Canada, que era parceiro da Viacom na época, começou a pesquisar em seus arquivos um código de produção chamado The Butcher, mas não encontrou nenhuma evidência da existência do filme. DaddyUser00 disse que acredita que o curta chamado Butcher's Hook, de Simon Pummel, pode ser o filme em questão. Apesar de alguns detalhes diferentes do mesmo, ele acredita que sim, esse é o curta, e ele afirma também que não tem certeza se foi exibido no Cartoon Network ou na Nickelodeon. Very Aggressive Vegetables é uma série de curtas animados de 30 segundos, produzido por Fudge Pup, que foi ao ar na Nickelodeon do Reino Unido, em 1998. Os curtas tratam-se de vegetais que são muito agressivos, que se vingam de crianças que os insultam. Sim, os produtores de desenhos antigamente tinham uma mente bem fértil, não? Mas enfim, pelo menos 6 curtas foram produzidos, porém, é possível encontrar apenas 2 deles. Todos os 6 curtas foram upados no site da Nick, porém, um bug no player de vídeo impossibilita que eles sejam reproduzidos. Bob the Lizard Boy é um curta que foi criado em 2000 por Shaw Baker. O curta foi ao ar no canal Nicktoons no ano de 2003. Até 2015, ele se tratava de uma Lost Media, possuindo apenas 2 screenshots e uma menção no site da Nick, contendo a descrição do curta e a opção de assisti-lo. Porém, o curta não conseguia ser reproduzido, até que no dia 1º de abril de 2015, um contribuidor do site Lost Media Week encontrou o curta em uma lista de vídeos no YouTube. O vídeo estava em não listado e tinha sido publicado no dia 25 de novembro de 2013. O vídeo original foi privado, porém, há vários reuploads do mesmo curta na plataforma, e se você quiser assistir, você consegue facilmente. Em 1991, antes de Kurt Cobain se tornar o mito que foi, ele tentava bastante coisa para fazer o Nirvana ser reconhecido. E uma dessas tentativas foi gravar uma música para Ren and Stimpy. Ele na época cobrou muito pouco por essa música. Porém, de acordo com Billy West, dublador do desenho, os executivos da Spunkle e da Nickelodeon recusaram a música por ser estranha demais. No ano seguinte, Nirvana lançou seu segundo álbum, chamado Nevermind. E bom, esse álbum foi um estouro absurdo e levou o Nirvana ao auge, fazendo assim os executivos do desenho se arrependerem amargamente de terem descartado a música de Kurt. É, meus amigos, o mundo dá voltas, não é mesmo? Kablam é um programa com uma série de sketches de curtas, onde é apresentado por Henry e June, e tem um episódio que meio que se tornou uma lenda urbana na internet, o episódio 29. Alguns telespectadores dizem que esse episódio marcaria o final do programa, onde Henry e June revelam seu amor um pelo outro. No episódio, eles premiariam os curtas que foram mais vistos até então. No final, Henry e June fecham finalmente as páginas de um imenso gibi e terminam o episódio com um grande beijo dado por June. Porém, em 2011, isso foi desmentido em um site de fãs do programa. O criador do episódio em questão, Mark Merrick, disse que isso tudo era falso e que a relação entre Henry e June era puramente platônica. O real episódio 29 é possível ser encontrado no YouTube. Mais tarde, foi revelado que o episódio final foi o episódio 48 da 4ª temporada.
Splat foi um programa de auditório da Nickelodeon, que foi ao ar no dia 7 de março de 2004 e teve seu encerramento no dia 17 de agosto do mesmo ano. O programa tinha até mesmo um site onde os telespectadores podiam interagir com o programa durante a transmissão. E sim, era ao vivo. Nick Splat foi o último programa a ser produzido no Nick Studios, localizado na Flórida, em Orlando, que teve seu encerramento no dia 30 de abril de 2005. O episódio piloto de Backyardigans, chamado Me and My Friends, foi um piloto feito em live action do desenho. Ele foi produzido na Nickelodeon Studios, na Flórida, em setembro de 1998. O episódio mais tarde foi refeito em CGI, e foi o primeiro episódio de Backyardigans. Ambos os trechos são facilmente encontrados no YouTube. Essa história é bem interessante e incrível, para dizer a verdade. Alguns veterinários da Flórida criaram um genuíno cat dog na vida real. Um gatinho chamado Buttercup tinha uma contagem de glóbulos vermelhos muito baixa, apenas 7%, e por conta disso precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. Mas não era uma transfusão qualquer, e sim uma transfusão rara chamada Xenotransfusion, que consiste em uma transfusão de sangue entre diferentes espécies. E bom, para a transfusão dar certo, eles precisariam usar o sangue de um cachorro. E foi o que eles fizeram. A transfusão foi um sucesso, e após isso, o gatinho passou a ter 22% de glóbulos vermelhos, que, para quem não sabe, são responsáveis pela produção do nosso sangue. Eu fiquei aliviado quando vi isso, pois eu estava pensando que iria encontrar algo extremamente bizarro, como Frankenstein ou algo do tipo, e me deparei com uma história muito bonita e fofa. Obrigado, Dr. Sim Perry, por salvar a vida do gatinho. Traduzindo, A Vida é uma Merda foi um episódio descontinuado de Ren and Stimpy, que começou a ser produzido antes da demissão de John Kricfalusi. Esse seria um episódio da série principal, porém mais tarde ele foi transferido para o Adult Party Cartoon, que é um revival do desenho só que para adultos. O que se sabe é que 1/3 dele foi gravado e foi feito um storyboard também. Porém, a produção do desenho não conseguiu terminá-lo a tempo. O episódio consistia em Stimpy regando alegremente seu jardim, quando Ren chega e diz a ele que a vida é uma merda. Bem pessimista. Stimpy discorda dele, então Ren conta uma história para ele chamado A Cruzada das Crianças, onde milhares de crianças marchavam para as terras sagradas, a fim de reivindicá-la. Porém, muitas acabam morrendo no processo, e as que sobreviveram acabam sendo vendidas como escravas. Apesar da história bizarra, Stimpy continuou sendo otimista e alegre enquanto regava seu jardim. Olha, minha opinião sobre é que eu enxerguei isso como uma puta crítica, pois eu e você que está assistindo esse vídeo provavelmente já conheceu ou conhece uma pessoa que é assim, bem pessimista. Tudo que vai fazer acha que vai dar errado, que a vida é uma merda, que todos conseguem ter uma conquista, menos ela. Se você não conhece ninguém assim, tome cuidado, pois você pode ser essa pessoa. Enfim, independente de tudo, permaneça sempre otimista. Cara, eu tô muito filósofo nesse vídeo. Doug foi ao ar na Nickelodeon de 1991 a 1994 e mais tarde foi comprado pela Disney. Não é de hoje que a Disney tem essa mania de querer comprar tudo. Porém, o desenho tem uma teoria que é bem famosa no meio da fanbase, que diz que Doug é esquizofrênico. Doug tinha alguns alter egos, como por exemplo, o Homem Codorna, Smash Adams, Jack o Bandido, Durango, entre vários outros. A teoria foca justamente nisso. Por ele ter essa imaginação fértil, Doug não percebia que ele se envolvia em situações perigosas e embaraçosas para ele, tanto que por conta disso, tinha uma preocupação excessiva a respeito do que as pessoas pensavam sobre ele. Bom, eu não acredito nessa teoria e acho que é só um desenho mesmo. Se fosse criado por Burt Hartman, talvez eu acreditaria, já que ele é um doente da cabeça. Mas enfim, acho que vai de cada um. E você, acredita nessa teoria? Deixe nos comentários. Esse tópico trata-se de uma possível versão alternativa de um episódio de Bob Esponja, onde diz que no 7º episódio da 7ª temporada chamado de One Course Meal, ou traduzindo, uma refeição grossa, trata-se de um episódio onde seu siriguejo descobre que Plankton tem medo de baleias e se disfarça de sua filha Pérola para assustá-lo.
Depois disso, Plankton vai até um ponto de ônibus e deita no meio da estrada esperando o ônibus atropelá-lo. Mas Bob Esponja aparece e diz para ele que foi o Sr. Siriguejo que estava disfarçado, assustando ele. Ele conta o maior medo do Sr. Siriguejo, e isso faz com que ele se levante rapidamente. E sim, esse episódio ainda existe nos dias de hoje, e está lá, livre para você assistir. Eu mesmo já assisti esse episódio, porém, há uma possível versão desse mesmo episódio que teria vazado no site da Nickelodeon, onde quase todo o episódio é o mesmo, porém, com uma única diferença. Plankton se recusa a levantar quando Bob Esponja lhe conta toda a verdade. Então, Bob Esponja vai até o Siri Cascudo e arrasta o Siriguejo para fora. Mas nesse exato momento, um ônibus vermelho vem em alta velocidade e atropela Plankton, e tudo se desvanece na escuridão. Logo após isso, ele se vê em volta da escuridão, com um monte de baleias o rodeando, como se fosse uma espécie de limbo. Bom, acho que dá pra entender o porquê dessa possível versão ter sido alterada, né? Mas há um porém, isso tudo não passa de uma creepypasta, e essa versão alternativa não é real. Esse trata-se de um episódio piloto de Roof of Four, que pra quem não sabe, foi um spin-off do Bob Esponja, que eu não fazia a menor ideia da existência. Até porque eu acho que não teve no Brasil. De acordo com a fandom desse spin-off, tem apenas uma temporada e 20 episódios. Eu tentei encontrar os episódios e imagens, mas não consegui. Mas bem, esse primeiro episódio consistia em Lula Molusco, Senhorita Puff, Plankton e Karen indo embora da fenda do biquíni e indo morar juntos em um apartamento. Daí a série se inicia. E bom, eu só consegui encontrar isso, não consegui encontrar mais nada sobre. Doug e Patty são as duas principais pessoas de cor de carne no programa, e muitos fãs no Reddit observam que eles são apresentados como tendo um estilo de vida classe baixa / trabalhadora. Por outro lado, o personagem Dinky tem grandes aspirações políticas e gasta muito, vivendo uma vida luxuosa, enquanto Skitter, que é azul ou verde dependendo de seus olhos, é um super gênio. O foco da teoria é que as pessoas brancas são descritas como mundanas ou abaixo da média, enquanto as pessoas de cor são notavelmente superiores. Bom, eu não sei o que pensar sobre isso, nunca assisti o desenho pra valer, e acho que isso é só mais uma daquelas teorias sem sentido. Então, vamos para o próximo tópico. A Nickelodeon, pra quem não sabe, foi a pioneira naqueles tipos de cinema ao ar livre, sabe? E cobrava apenas 5 centavos pela entrada. Eles passavam filmes moving pictures, que é um estilo de filmagem que muitos filmes norte-americanos usavam na época. Não manjo muito sobre isso, tá? Então se eu estiver falando merda e alguém aí que tá assistindo o vídeo souber algo sobre, deixe nos comentários. Mas pelo que eu pesquisei, é isso. Eu achei bem interessante isso tudo, pois eu não fazia ideia que a Nickelodeon um dia teve um cinema ao ar livre. Pois é, nesse vídeo estamos aprendendo muita coisa sobre o canal, não? Nickelodeon Japão é um canal de televisão voltado para crianças, adolescentes e adultos, e teve sua estreia em 1998. Nessa época, a Viacom queria emplacar a marca Nickelodeon no mercado japonês, mas devido ao declínio que o canal teve com o passar dos anos, ele teve seu encerramento em 30 de março de 2009. Após o seu encerramento, muitos programas migraram para outros canais parceiros da Viacom, como por exemplo a MTV japonesa. Novos programas que iriam estrear na Nick fizeram suas estreias em outros canais, como por exemplo Os Pinguins de Madagascar, que fez sua estreia no canal NHK, que é um canal japonês. Esse desenho Awesome, que fez sua estreia no dia 4 de abril de 2010. Cara, eu lembro desse desenho estreando na Nick aqui no Brasil, e meu Deus, esse desenho era incrível. Nessa época, a Nick era um ótimo canal, e não um canal genérico como é hoje em dia. Ah, bons tempos. Mas enfim, o canal voltou ao ar no Japão no dia 30 de janeiro de 2018, e está nativa até os dias de hoje. Bom, esse tópico está se referindo a um post feito no subreddit Tip of My Tongue. O post é bem confuso e como algumas pessoas comentaram no post, parece que o cara sonhou isso e achou que isso de fato aconteceu. Mas vamos lá, vou tentar resumir para vocês. No post ele diz que tinha 16 anos na época e que estava chegando em casa e indo para o seu quarto assistir a Nick. Enquanto ele liga a TV, ele diz que se deparou com umas imagens em preto e branco, com milhares de pessoas sem roupas andando nas colinas. E de fundo tinha uma imensa roda de hamster.
e todas essas milhares de pessoas estavam andando em direção a essa roda. Ele menciona que as pessoas tinham um olhar vazio e pareciam zumbis ou algo meio robótico, sem nenhuma expressão sequer. Ele diz que se assemelha bastante a um curta bizarro e tudo mais. Ele disse que trocou de canal e quando voltou para Nick, ele se deparou com um episódio do Bob Esponja. Ele disse que pesquisou isso durante vários e vários anos e não encontrou nada sobre. Ele não sabe dizer se foi algum tipo de interferência de outro canal ou se é algo de outro mundo. Enfim, alguns comentários feitos no post dele dizem que isso soa bastante familiar, porém não consegue distinguir da onde. Enfim, é bem bizarro isso tudo e não consigo pensar algo sobre. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Bom, o Dan Schneider por si só é um cara bem bizarro. Apesar dele ter criado várias séries de sucesso no canal, como por exemplo iCarly, Brilhante Vitória, Sam e Cat, Drake e Josh, O Show da Amanda, e eu não posso esquecer do Kenan e Kel. Ele é um cara um pouco estranho. Tá, ele é estranho pra c****. Ele sofreu diversos tipos de exposed na internet, por ser, digamos que, amigável demais com as atrizes. E isso podemos ver até mesmo em fotos que ele tirou com ambas. Pela cara delas, dá pra ver que elas estão um pouco desconfortáveis com a presença dele. Sem contar posts que ele fez em suas redes sociais, pedindo fotos do pé de garotas menores de idade. Tá, é notável que ele possui algum tipo de fetiche em pés, e que ele é bem doente. E bom, voltando no assunto pé, se você já assistiu algumas de suas séries, você já pode ter notado esse possível fetiche. Tem muitas cenas que dão ênfase nos pés dos personagens, com um foco bem grande nas meninas. É sério, assista de novo iCarly e Brilhante Vitória, por exemplo. Tem muitas cenas disso, e é realmente lamentável ele ser um completo doente assim. Até porque ele fazia séries incríveis no canal. E bom, como ele foi demitido da emissora, não teremos mais nada assim. Algumas das séries que passam hoje em dia é uma prova cabal disso. Mas enfim, não queira conhecer de fato o seu ídolo, rapaziada, pois vocês podem se arrepender. Enfim, rapaziada, esse foi o iceberg da Nickelodeon. Cara, esse vídeo deu um trabalhão enorme. Foram 4 dias escrevendo o roteiro, pois eu decidi dar o meu 200% nesse vídeo. Inclusive, não sei quanto tempo vai ficar, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Afinal, vocês pediram bastante por esse vídeo, e eu caprichei nele. Fiquem de olho na aba comunidade do canal. Vira e mexe, irei fazer uma enquete lá sobre quais icebergs vocês querem ver no canal, ou até mesmo temas de vídeo e tudo mais. E o mais votado, eu irei produzir. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não forem inscritos e me sigam nas redes sociais, estão todas na descrição. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Bons pesadelos a todos.